Olá, eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar uma aula agora sobre carboidratos e vitaminas. Nesse exato momento, enquanto você está se concentrando para estudar mais uma vez, para aprender sobre carboidratos, no seu cérebro existem células nervosas que estão realizando um trabalho. E para isso, eles estão utilizando a energia que foi liberada a partir da oxidação de moléculas de carboidrato chamada glicose. A principal função biológica dessa categoria de compostos orgânicos é a liberação de energia para o trabalho celular. E nesse caso, a glicose é o principal fornecedor de energia para a célula. Os carboidratos também podem ser chamados de glicídios ou açúcares. Uma classificação simplificada dos carboidratos consiste em dividi-los em três categorias principais: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples. Sua fórmula molecular é CH2ON, onde N é no mínimo 3 e no máximo 8. São os verdadeiros açúcares, solúveis em água e, de modo geral, de sabor adocicado. Os de menor número de átomos de carbono são as trioses, que contêm 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são formados por 5 átomos de carbono, chamados de pentose, e os formados por 6 átomos de carbono, chamados de hexose. As pentoses mais importantes são a ribose e a desoxirribose. A ribose é a matéria-prima para a formação do ácido nucleico RNA, cuja fórmula molecular é C5H10O5. Já a desoxirribose é a matéria-prima para a fabricação do ácido nucleico DNA, cuja fórmula molecular é C5H10O4. As hexoses mais conhecidas são glicose, frutose e galactose. A glicose é o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. É a base para a formação da maioria dos carboidratos mais complexos, produzida na fotossíntese pelos vegetais e encontradas no sangue, no mel e nos tecidos dos vegetais. Sua fórmula molecular é C6H12O6. Já a frutose também fornece energia para a célula, encontrada principalmente em frutos doces e também no esperma humano. Fórmula molecular C6H12O6. A galactose tem papel energético, encontrada no leite como componente do disacarídeo lactose. Sua fórmula molecular é C6H12O6. Oligosacarídeos. Oligosacarídeos são açúcares formados pela união de 2 a 6 monossacarídeos, geralmente hexoses. O prefixo oligo deriva do grego e quer dizer pouco. Os oligosacarídeos mais importantes são os disacarídeos. Açúcares formados pela união de 2 unidades de monossacarídeo, como por exemplo a sacarose, a lactose e a maltose. São solúveis em água e possuem um sabor adocicado. Para a formação de um disacarídeo, ocorre a reação entre 2 monossacarídeos, havendo a liberação de uma molécula de água. É comum utilizar o termo desidratação intermolecular para esse tipo de reação, em que resulta uma molécula de água durante a formação de um composto originado a partir de 2 outros. Veja o caso do disacarídeo sacarose, que é o açúcar mais utilizado para o preparo de doces, sorvetes, para adoçar refrigerantes não dietéticos e o cafezinho. Sua fórmula molecular é C12H22O11. Esse açúcar é resultado da união de uma frutose e uma glicose. Possui o papel biológico de fornecer energia e suas principais fontes é a cana-de-açúcar e a beterraba. Já a lactose, ela é constituída por uma glicose e uma galactose. Também tem papel energético e a principal fonte é o leite. Polissacarídeos. Como o nome sugere, poli é um termo derivado do grego e quer dizer muitos. Os polissacarídeos são compostos macromoleculares gigantes, formados pela união de muitos, centenas de monossacarídeos. Os polissacarídeos mais conhecidos são amido, glicogênio, celulose e quitina. Amido é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. As batatas, o arroz e a mandioca são repletos de amido, armazenado pelos vegetais e consumidos em épocas desfavoráveis pela planta.
O homem soube aproveitar essa característica e passou a cultivar os vegetais produtores de amido. Os pães e bolos que comemos são feitos com uma farinha de trigo rica em amido. Lembre-se que para o amido ser aproveitado pelo nosso organismo, é preciso digeri-lo, o que ocorre primeiramente na boca e depois no intestino, com a adição de água e participação de catalisadores orgânicos, isto é, substâncias que favorecem ou aceleram as reações químicas. Às vezes, quando a gente coloca um biscoito rico em amido na boca, ele se dissolve sem precisar sequer a gente mastigar, justamente porque na nossa boca é o local onde começa a digestão do amido. Glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética dos animais, portanto, equivalente ao amido dos vegetais. No nosso organismo, a síntese de glicogênio ocorre no fígado, a partir de moléculas de glicose. Logo, fígado de boi e fígado de galinha são alimentos ricos em glicogênio. Celulose é o polissacarídeo de papel estrutural, isto é, participa da parede das células vegetais. Poucos seres vivos conseguem digeri-lo, entre eles alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos, como cupins, e dos ruminantes, como bois, cabras, ovelhas, veados e etc. Quitina é um polissacarídeo existente no exoesqueleto de insetos, conferindo então a esses animais uma proteção e uma sustentação. Por isso, visto que os carboidratos eles desempenham diversas funções do nosso organismo, é essencial que a gente coloque ele na nossa alimentação. Agora, a gente vai começar a estudar um outro grupo de compostos orgânicos, que são as vitaminas. Desde muito pequenos, ouvimos falar da importância das vitaminas na nossa alimentação. Mesmo quando estamos assistindo televisão e vemos algum comercial de produtos alimentícios, as vitaminas são sempre citadas como uma característica boa do produto que está sendo enunciado. As vitaminas formam um grupo muito especial de substâncias orgânicas que, em geral, não são fabricadas pelo nosso organismo, mas precisam ser obtidas por meio da alimentação. Nem sempre as vitaminas são obtidas na forma em que elas são usadas no nosso corpo. Elas podem ser obtidas na forma de provitaminas, isto é, substâncias que darão origem às vitaminas. Elas podem ser divididas em dois grupos: as hidrossolúveis, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis em gordura. A falta de vitaminas acarreta uma situação chamada avitaminose ou doença de carência. Para que essa situação não ocorra, é necessário ter uma alimentação variada em que entrem todas as formas de vitaminas de que precisamos. Vamos agora estudar alguns tipos de vitaminas. Vamos começar pelas hidrossolúveis. A primeira é a B1, é uma vitamina do complexo B, tá? É a tiamina. Ajuda a retirar energia dos carboidratos. Encontramos nas carnes, cereais, verduras e legumes. Como um sintoma de deficiência, a gente tem o beriberi, que é uma inflamação e degeneração dos nervos. B2, chamada também de riboflavina, ajuda na quebra de proteínas e carboidratos. Encontramos nos laticínios, carnes, cereais e verduras. Como sintoma de deficiência, a gente tem fissuras na pele e fotofobia, que é a aversão à luz. B3, ou PP, também chamada de niacina ou nicotinamida. Ela atua no metabolismo energético. É encontrada nas nozes, carnes e cereais. A deficiência causa pellagra, que são lesões na pele, diarreia e distúrbios nervosos. B5, ácido pantotênico. Atua no metabolismo energético. É encontrada nas carnes, laticínios, cereais e verduras. A deficiência causa anemia, fadiga, dormência nas mãos e nos pés. B6. Piridoxina. Ajuda na quebra de proteínas e glicose. É encontrada no fígado, carnes, peixes, trigo, leite e batata. A deficiência causa dermatite, atraso no crescimento, sintomas mentais e anemia. B9. Ácido fólico. Ajuda a construir DNA e proteínas. É encontrado em vegetais, laranja, nozes, legumes e cereais. A deficiência causa anemia e problemas gastrointestinais. O ácido fólico é uma vitamina ingerida também pelas grávidas,
ou mulheres que querem engravidar. A deficiência dessa vitamina pode causar má formação no sistema nervoso do feto. B12. Cobalamina. Formação de ácidos nucleicos e de aminoácidos. É encontrada nas carnes, ovos e laticínios. A deficiência causa anemia perniciosa e distúrbios do sistema nervoso. Lembrando que a anemia perniciosa é a redução de glóbulos vermelhos no sangue. P. Rutina. Fortalece a parede de vasos sanguíneos. É encontrada em legumes e verduras e a deficiência pode causar o aparecimento de varizes. H. Biotina. Formação de ácidos nucleicos, aminoácidos e glicogênio. É encontrada em legumes, verduras e carnes. A deficiência causa distúrbios neuromusculares e inflamações na pele. C. Ácido ascórbico. Formação de hormônios e colágenos. É encontrada em frutas, especialmente as cítricas, verduras e legumes. A deficiência causa escorbuto, que são lesões intestinais, hemorragia e fraqueza. Agora vamos estudar as vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, retinol, essencial para a visão e para uma pele saudável. É encontrada em laticínios e cenoura. A deficiência causa cegueira noturna, que é a incapacidade ou dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. Também pode causar pele escamosa e seca. Vitamina D, calciferol. É encontrada em laticínios, gema de ovo, vegetais ricos em óleo. Sua função é a absorção de cálcio e fósforo. A deficiência causa raquitismo e enfraquecimento dos ossos. Vitamina E, tocoferol. Previne problemas nas membranas celulares. É encontrada em óleos vegetais, nozes e outras sementes. Sua deficiência pode causar anemia e esterilidade. E vitamina K, filoquinona. É responsável pela coagulação sanguínea, encontrada em fígado, gorduras, óleos, leites e ovos. Sua deficiência pode causar hemorragia. Então, visto que as vitaminas elas têm importantes funções no nosso organismo, ela também é um composto orgânico que precisa ser ingerido para que as funções do nosso corpo funcionem da forma correta. Ficamos por aqui em mais uma aula sobre compostos orgânicos, uma aula de bioquímica. Espero você na próxima. Tchau, tchau.